Oi, oi, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao capítulo 7 do livro 12 Semanas para Mudar uma Vida, aqui no canal Cuide de Você Sempre. Espero que todos estejam muito bem. Então, vamos lá. Vamos ver o que o Cury coloca para a gente aí nesse capítulo 7. Esse é um capítulo bem interessante que ele começa a abordar algumas questões sobre como nós pensamos, como os pensamentos são construídos na nossa memória, o que fica arquivado, o que não fica. Então, vamos começar aí entendendo um pouquinho o que ele sugere que é eficaz para trabalhar os papéis da memória. Ele coloca: descobrir os fenômenos básicos da caixa de segredos da personalidade. O processo de registro, arquivamento e utilização das informações da memória. Aqui, especificamente, ele está começando a abordar como foi a nossa história de vida, o que nós gravamos dela, o que nós retemos, e o que nós achamos que nós esquecemos, mas que, na verdade, não ficou esquecido, não ficou para trás. Compreender a informação dos traumas e das zonas de conflitos inconscientes da memória. Esse item específico, ele está trazendo para a gente aqueles gatilhos emocionais que, quando a gente ouve, parece que abre um portal. E a gente, sem ter muita vontade, sem ter muito controle, entra nesse portal. Aquela frase mal falada, aquele momento que não era legal para estar abordando uma situação que nós insistimos, isso abre alguns gatilhos, algumas janelas da memória. Compreender o papel da emoção no processo de abertura do território de leitura da memória e na construção de cadeias do pensamento. A gente vai ver um pouquinho mais à frente como a emoção colore os acontecimentos da nossa memória. Usar as ferramentas para reeditar o filme do inconsciente. Usar ferramentas para proteger a memória e filtrar os estímulos estressantes. Não entulhar a memória de lixo psíquico e social, utilizar processos para expandir a arte de pensar, cultivar o mais importante solo da existência, o solo onde nascem o mundo das ideias e o universo das emoções. Quero voltar um pouquinho nesse item 7 aqui, cultivar os processos para expandir a arte de pensar. Aqui vale, gente, um exercício físico, uma meditação, seguir algum grupo com ideias edificantes. Por exemplo, eu posto todos os dias a mensagem de um livro que se chama Um Curso em Milagres. Vou até deixar a dica no final aqui para vocês, né, de onde vocês acessam esse estudo do livro Um Curso em Milagres. E é tão importante a gente ter um lugar que ajude a gente a trabalhar a arte de pensar. Não é? Não só engolir as informações que chegam da TV, que chegam dos jornais, que chegam das rádios, mas pensar sobre elas de alguma forma. Bom, e aí ele vai começar a trabalhar com a gente. Os registros da memória dependem da vontade humana. O registro da memória é automático e involuntário. Você não apaga sua memória. Ela vai para a memória RAM, que é o registro automático da memória. Então, vamos começar entendendo que memória não é uma coisa que eu apago quando eu quero. Eu não apago quando uma pessoa me machucou. Eu não apago quando alguém me feriu. Eu não apago as surras que eu levei. E olha que interessante. As surras que a gente leva com fundamento, o que é com fundamento? Ah, é verdade.
Eu fui uma criança arteira, eu fui uma criança levada. Essas a gente, se não apaga, lida com elas muito bem. Mas aquele pequeno castigo que me constrangiu, esse eu não apago. Por quê? Porque é a emoção que dá o tom da memória que eu vou guardar. Então, a memória não é apagada quando eu quero. Eu não vou apagar quando fulano me traiu. Eu não vou apagar quando eu perdi tudo. Eu não vou apagar quando eu tive uma doença muito séria e isso me trouxe muitas restrições. Isso, mesmo se eu quiser, eu não apago, ok? A memória humana pode ser deletada como a dos computadores? Milhões de usuários dessas máquinas creem que sim, mas é impossível deletá-las. Vamos, então, tentar entender. O registro da memória é involuntário, ok? Jana, mas então como eu faço? Como o Cury sugere que a gente faz nessas memórias de dor, de sofrimento, de exclusão, de abandono, de rejeição que a gente traz? Ele coloca: a melhor maneira de filtrar os estímulos estressantes não é tendo raiva, ódio, rejeitando-os ou reclamando deles, mas, primeiro, entendendo-os. O que é entendendo-os, gente? Trazendo a nossa parte de responsabilidade naquilo que aconteceu, porque todos nós temos as nossas responsabilidades. Então, se eu vivi um relacionamento tumultuado, difícil, qual foi a minha parcela de responsabilidade nesse relacionamento? Ai, Janaína, mas as minhas situações são com meu pai, minha mãe, e eu era uma criança. Ok, meu pai, seu pai e sua mãe tiveram uma estrutura para te educar de maneira diferente? Então, entendendo-os é o primeiro passo. Segundo passo, criticando-os. Terceiro passo, enxergando-os multifocalmente, ou seja, por outros ângulos. Vou trazer aqui novamente o que eu acabei de falar sobre os erros que os nossos pais cometeram conosco. E que nós, gente, vamos cometer com os nossos filhos, não é? Porque somos todos humanos, e como humanos, somos imperfeitos em busca da perfeição divina que todos nós temos capacidade para resolver, não é isso? Então, quando a gente para e pensa, nossa, mas de onde minha mãe veio, na situação que minha mãe foi criada, nossa, ela me deu muito. Eu amplio um pouco o meu olhar sobre a situação, usando-os como oportunidade para crescer. Então, agora que eu entendi que a minha mãe, que o meu pai foram tão rigorosos comigo, e que isso não foi um terço, não foi a metade do rigor com o qual eles foram criados, o que eu posso fazer com isso? Né? Oportunidade de crescimento. E determinando não ser escravo deles. Então, eu entendi, eu compreendi, eu vi por outros ângulos. Eu vou aproveitar isso e vou falar. Com os meus filhos, eu vou tentar fazer do meu jeito, que não é melhor e nem maior, é só do meu jeito, né? E vou ressignificar tudo aquilo que eu vivi. E aí eu não vou ser escravo da minha história. Quando eu era uma criança, eu apanhava muito, e isso me deixou muitas sequelas, eu fui muito excluído. Não, isso tudo é a minha história de vida. E ela é maravilhosa como ela é. Ela é perfeita como ela é. Porque por causa dela, eu estou aonde eu estou hoje. A emoção determina a qualidade do registro. A emoção, no momento, determina o registro e a permanência da memória. Vou voltar lá. Quando nós apanhamos e temos um motivo intelectualmente aceitável para a gente, isso não colore. Por quê? Porque a nossa emoção foi: nossa, mãe me deu uma coça,
Nossa, eu quebrei a janela, mas eu fiquei de castigo ajoelhado no milho. É como se eu desse, né, no meu registro uma cor diferente, uma cor mais aberta. Se eu estou num momento de fragilidade muito grande e faço uma arte, ou nem faço uma arte, e assumo a arte do meu irmão, por exemplo, eu tenho um outro impacto com isso, né? Se a gente é traído em momentos, no princípio do relacionamento, que a gente está ali, não sei se quer, não sei se não quer, a gente fica bravo, a gente fica irritado, mas a gente não leva isso ao pé da letra. Se a gente é traído no altar, muitas vezes isso toma uma proporção muito maior para a gente. Então, as nossas emoções são as que vão dar o tom ao nosso registro de memória. Eu vou registrar mais ou menos intensidade de acordo com a emoção daquele momento. Onde as experiências são registradas, então? Primeiramente, na MUC, na memória de uso contínuo. Então, quando a ação está fresca, eu vou registrar na memória de uso contínuo, que é a memória utilizada nas atividades diárias, a memória consciente. As experiências tensas são registradas no centro consciente e, a partir daí, são lidas continuamente. A memória não pode ser deletada. Há duas maneiras de resolvermos nossos conflitos, traumas, transtornos psíquicos: reeditar o filme do inconsciente e construir janelas paralelas às janelas doentias da memória. Reeditar o filme do inconsciente é o que a gente chama, no trabalho psicoterapeuta, de ressignificar. As pessoas vivem me perguntando, Jana, o que é ressignificar? Ressignificar é a gente pegar a situação traumática e olhar para ela de um outro ponto de vista. Olhar para ela de outros ângulos e imprimir novas emoções ao fazer isso. Um exemplo prático. Se eu venho de uma família que um pai é alcoólatra e eu tenho um marido alcoólatra, se eu percebo que isso me trouxe grandes traumas, eu posso olhar para a situação que eu vivi enquanto criança com esse pai e ressentir emoções que sejam mais plausíveis, que sejam mais positivas na minha vida hoje. E com isso, aprender um manejo diferente com o meu marido. Por que que eu repito história? Eu repito história, eu repito história, porque eu não olhei para esse trauma e não lidei com ele de frente. E estou sempre ressentindo as mesmas emoções e os mesmos sentimentos. Isso pede da gente algumas coisas, não é, gente? Primeiro delas, eu preciso mergulhar no trauma e enxergar as coisas de um outro ponto de vista. Segundo, eu preciso ter novas atitudes diferentes das habituais para que essa emoção seja de fato estabelecida no meu corpo e aí editada na minha memória. Aí ele dá exemplo de se tem uma pessoa que ela é muito impulsiva, que ela é muito irritadiça, que ela percebe que ela está machucando seus entes queridos, e ele deu um exemplo de uma pessoa que é minha paciente, e ela trazia uma fala que é: ah, tá irritado comigo? Pega a senha, entra na fila, porque tem um monte de gente irritado comigo. Ou seja, ela tomou para ela que ela era uma pessoa irritadiça, que ela era uma pessoa com temperamento forte, que ela era uma pessoa que ofendia mesmo, e que estava tudo bem, porque até então ela achava que isso não era possível de mudar. Aí ela começou a fazer o processo psicoterapêutico dela, ela faz o processo psicoterapêutico dela individual e com o casal,
E ela, aos poucos, começou a olhar para esse temperamento e entender, e criticar. Opa, esse temperamento serve a quem? Ah, então lá com os meus pais, esse temperamento poupou os meus pais de lidar com um irmão que era mais problemático. Então, opa, isso é mais para eles do que para mim. Bom, eu quero continuar sendo assim? Não. Por que eu não quero continuar sendo assim? Que esse tipo de comportamento afasta as pessoas que eu amo. Afasta os meus filhos, afasta o meu companheiro. Eu não quero ser assim mais. E aí ela começou a criticar. Será que eu consigo mudar? O que eu posso fazer para tentar ser diferente? E aí ela começou a trazer. Ai, Jana, essa semana foi ótimo. Ou então, nossa, Jana, essa semana, quando eu vi, eu estava de novo entrando na ladainha, falando que eu não queria, mas isso serviu para me mostrar que eu não posso ficar desatento. Então, ela usou a técnica do DCD, simples assim. Não é fácil mudar, reorganizar ou transformar a personalidade, mas é possível, depende de treinamento, perseverança, meta e reeducação. Há outros importantes papéis da memória que ele não aborda aqui neste livro. Cuidar da memória é cuidar do futuro, da qualidade de vida. Muitos se preocupam com o que é registrado nos arquivos de seus computadores, mas raramente se preocupam com as mazelas arquivadas na mente, na sua memória. Achamos que, pelo fato de não nos recordarmos de uma experiência negativa, ela foi embora. Não nos enganamos. Não temos consciência do deslocamento das experiências da memória consciente, da MUC, para a memória inconsciente, que é a memória da existência. Tudo aquilo que você não recorda ainda faz parte de você. Os traumas mais difíceis da gente ressignificar são os traumas que acontecem dos 3 anos para baixo. Por quê? Porque a pessoa não tem um registro vivo da memória. Está muito na memória inconsciente, está muito lá atrás. Então, a gente precisa ter todo um manejo e todo um cuidado para abordar esses aspectos quando a gente chega lá. E aí ele coloca: creio que você está entendendo que uma lei depende da outra. Ser autor da própria história, contemplar o belo, ter um sono restaurador, lidar com as emoções, reeditar os pensamentos, eles são complementares, não é? E agora a gente está entendendo como que a gente registra situações que acontecem na vida da gente. Então, uma lei está diretamente interligada à outra. Decidir mudar seu estilo de vida, se ele é estressante, gaste tempo contemplando as pequenas coisas da vida, libere sua criatividade, treine colocar seus pensamentos debaixo de seu controle, dê um choque de lucidez na sua emoção. E aí você vai conseguir lidar e usar o seu arquivamento das memórias a seu favor. Bom, e aí aqui ele traz aquela passagem de Jesus com Judas, e eu destaquei aqui 4 momentos desse capítulo para a gente estar conversando. O primeiro deles: quanto vale sua paz? Quanto a gente abre mão da nossa paz por coisas muito pequenas, por coisas que tiram o nosso sono. E aí ele coloca: o maior erro de Judas não foi a traição a Jesus, foi a sua incapacidade de reconhecer as suas limitações. Quantas vezes os nossos equívocos não estão embasados em a gente olhar só a situação por cima e não buscar um entendimento mais profundo da mesma? Sabe, gente, ninguém ataca se não se sente ameaçado. Ninguém ofende
se não está usando aquilo como mecanismo de defesa. É tão importante a gente olhar para situações num todo, não é? Uma outra coisa que ele coloca nessa partezinha é: a exposição acaba com uma pessoa. E aí ele pergunta: você chama a atenção dos seus filhos na frente de terceiros? Você expõe seus colegas de trabalho? E aí eu vou falar com vocês assim: quando a gente está fazendo um processamento de memória, Janaína, o que é o processamento de memória? O processamento de memória é uma técnica que alguns colegas, psicólogos e eu uso para a gente reeditar alguns traumas, algumas situações de vida que foram pesadas, que foram limitadoras e que traz para a gente até hoje determinados traves, né? Quando a gente está fazendo um processamento de memória, a gente entende, seguindo a escala de Heinz, né, que as emoções mais básicas, mais perturbadoras, aquelas que fazem com que o sujeito queira desistir de viver, é a vergonha, o constrangimento e a culpa. Uma criança não é capaz de odiar a seus pais. E o que ela faz? Ela odeia ela mesma. Isso é tão importante, gente, da gente entender, para a gente não repetir o constrangimento que muitas vezes nós fomos vítimas dele, né? Então, se você tem o hábito de expor as pessoas, de fazer vexame, de cuidado com isso, cuidado, porque isso acaba com a autoestima de alguém. E aí ele coloca: somos traidores da nossa própria qualidade de vida. Se pergunte aí, quantas vezes você prometeu para você mesmo que você não ia se colocar em situações desconfortáveis e você se colocou? Quantas vezes você prometeu para você mesmo: essa semana eu vou fazer uma atividade física, essa semana eu vou cuidar melhor de mim, e você não cuidou? Quantas vezes você prometeu: nossa, essa semana eu não vou beber nada, e você bebeu? Quantas vezes você se prometeu algo a seu favor e você não executou? Somos todos um pouco Judas traindo a nós mesmos. Isso é tão sério da gente pensar. E a cada vez que a gente comete uma pequena traição com a gente mesmo, a nossa memória vai registrar isso como um abandono, como uma não prioridade. Daí a importância de olhar para isso e falar: eu vou corrigir isso agora. Bom, e aí ele vai para o painel 1 sugerindo: precisamos conhecer os papéis da memória para ter ferramentas para proteger a caixa de segredo da nossa personalidade e filtrar os estímulos estressantes. Que papel da memória mais impressionou você? O registro da memória é automático, realizado pelo fenômeno RAM, registro automático de memória. Tudo que se passa no palco da mente é registrado automaticamente. Todos os dias plantamos flores ou acumulamos entulhos na nossa memória. Você sabia disso? Pontos sugeridos para reflexão. Você tem se preocupado com o que é registrado na sua memória? Quarto, terceiro, a emoção determina a qualidade do registro. As experiências com maior volume de tensão são registradas privilegiadamente. Você procura trabalhar sua ira, sua raiva, sua ansiedade, sua frustração para proteger a sua memória? A memória não pode ser deletada, só reeditada. Você duvida dos pensamentos negativos? Critica suas reações ansiosas e determina ser livre para reeditar o filme do inconsciente? Ou espera passivamente suas crises passarem? O mestre do amor nunca desistiu de ninguém. Deu todas as chances aos que erraram, falharam, traíram e negaram.
e desprezaram sua qualidade de vida. Você dá novas chances para si mesmo? Sabe começar tudo de novo? Aposte nas pessoas, aposta nas pessoas que desapontaram? Aí ele continua no painel 2. Faça o relatório das características da lei, trabalhar os papéis da memória descrita no início desse capítulo que você precisa desenvolver. Faça um relatório registrando se você filtra os estímulos estressantes, se protege sua memória ou permite que pequenas coisas lhe causam perturbações, angústias, ansiedade. Lembre-se de que uma lei da qualidade de vida depende da outra. Contemple o belo, liberte a criatividade, gerencie os pensamentos e as emoções. Exercício dos painéis 2 para a prática diária. Atue nos traumas, conflitos, dificuldades internas das quais você tem consciência, usando a técnica do DCD. Reedite o filme do inconsciente. Abra janelas saudáveis da sua mente, da sua memória. Não seja passivo diante das ideias e reações emocionais que o perturbam. Enfrente e repense sua ansiedade, preocupação social excessiva, excesso de atividade, imagens mentais e pensamentos doentios. Seja autor da sua própria história. Eis a sua grande meta. Bom, e aí na nossa caixinha do eu, o que você vai escolher colocar para te lembrar de reeditar os papéis da memória? E aí eu sugeri uma foto, uma música. A música, para mim, ela tem um poder maravilhoso, né? A música, o que é, do Gonzaguinha, tem uma força incrível sobre mim, né? E a vida, o que é, diga lá, meu irmão, né? Bom, e aí eu estou deixando a dica de 3 livros para vocês, mas eu quero incluir aqui um curso em milagres. Eu estou incluindo, no capítulo 3, eu falei sobre um curso em milagres. E eu vou deixar embaixo aqui na descrição desse vídeo o link da UCEM. A UCEM é o pessoal que faz a leitura do livro todos os dias, 8 horas da manhã, eles estão fazendo a leitura do livro. Ontem, que foi a live, a gente falou sobre o perdão. E a lição de hoje, eu vou ler para vocês aqui, para a gente fechar. E a lição de hoje fala: o perdão oferece tudo o que eu quero. O perdão oferece tudo o que eu quero hoje. Hoje aceitei isso como verdadeiro. Hoje recebi as dádivas de Deus. Se tem uma coisa que ajuda a gente a colocar os papéis da memória no seu lugar e entender que a vida da gente é perfeita como é. Que as pessoas que cruzam o nosso caminho estão ali por um motivo. Que nós tivemos pais maravilhosos, independente da qualidade que eles conseguiram exercer com a gente. Que a gente precisa aprender a praticar o perdão, né? Bom, não esqueça de deixar o seu joinha, de compartilhar isso para que mais pessoas se beneficiem e de se inscrever no canal e acionar aí a sua notificação. Semana que vem, então, a gente está indo para o capítulo 8. A gente já está fazendo na semana que vem 60% do livro. Temos aí 12 encontros, não é isso? Nós estamos indo para o 8º, 70% já do caminho percorrido. Eu espero de verdade que você possa estar aproveitando, possa estar trabalhando a sua qualidade de vida, possa já ter compreendido que você e só você pode modificar as coisas que não estão do seu gosto na sua vida. Fique bem, até semana que vem. Muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau.